Esse plano prevê, talvez num prazo um pouco mais estendido, talvez no médio prazo, o descredenciamento da embaixadora Maria Luísa Viotti Ribeiro em Washington e, na prática, a expulsão dela dos Estados Unidos, levando então a um rompimento diplomático com o Brasil. Esse plano já está nas mãos do secretário de Estado, Marco Rubio. Ele prevê uma escalada em fases. Enfim, então aqui, ó, por que o Barroso quer virar embaixador em Roma? Por que o Moraes quer abrir conta em Dubai? E eu não descarto que o Barroso já está circulando essa história de que ele vai renunciar quando terminar o mandato dele em setembro. Por isso que eles querem condenar o Bolsonaro até setembro, para quando o Barroso sair da presidência do STF, ele iria renunciar, porque ele está se sentindo muito pressionado e coisa e tal. Ele e o Moraes, é lógico que fizeram a merda, agora quem picar a mula, né? Quebraram o Brasil totalmente, destruíram o Brasil completamente, e agora vão vazar, vão, sei lá, ser embaixador na Itália, em algum lugar do mundo, né? Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Lula diz que Alckmin liga todo dia para negociar com os Estados Unidos, mas ninguém quer conversar com ele. Por que será, hein? Olha aí Alckmin ao lado dos terroristas. Acho que está explicado para o Lula porque ninguém quer conversar com ele nos Estados Unidos. Enquanto isso, Trump avalia aplicar sanções contra o entorno de Lula. Possíveis sanções do governo Trump devem incluir restrições de visto de autoridades do Palácio do Planalto e sanções econômicas contra ministros do STF. O governo dos Estados Unidos prepara uma série de novas retaliações contra o Brasil que devem ser anunciadas já na próxima semana. As medidas incluem sanções contra autoridades brasileiras. As novas sanções devem atingir inicialmente o alto escalão do Palácio do Planalto, com a suspensão de vistos para a entrada nos Estados Unidos. A medida, contudo, não deve afetar diretamente o presidente Lula nem a primeira-dama Janja. Vejam o vídeo. O analista internacional Lorival Santana já está conosco aqui no CNN Prime Time e ele nos traz uma notícia que pode ser ainda mais preocupante. Ele apurou que vem mais retaliação do governo Trump contra o Brasil. E na semana que vem, Lorival, boa noite. Boa noite. Eu apurei que o governo Trump já tem um plano de curto e de médio prazo contra o governo brasileiro. Essa semana, a semana que vem, devem ser aplicadas novas sanções contra autoridades brasileiras, dessa vez atingindo o entorno do presidente Lula. Segundo eu apurei, o presidente Lula e a primeira-dama Janja não serão pessoalmente atingidas, mas autoridades de alto nível do Palácio do Planalto devem perder o direito ao visto nos Estados Unidos e, em seguida, também devem ser adotadas novas sanções contra os ministros do STF que têm votado pelas punições ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também às mídias sociais, às redes sociais. Essas punições devem seguir já o cardápio da lei Magnitsky, que prevê então sanções econômicas e financeiras contra os ministros do STF, de maneira que os eventuais bens que eles tenham nos Estados Unidos sejam congelados, e também sanções secundárias, que seriam punições contra instituições, entidades e empresas que façam negócios com os ministros, com esses ministros do STF. Então, haveria uma tentativa de bloqueio do acesso desses ministros a serviços bancários e outros tipos de serviços proporcionados por empresas que, por sua vez, têm negócios com os Estados Unidos. Esse plano prevê, talvez num prazo um pouco mais estendido, talvez no médio prazo, o descredenciamento da embaixadora Maria Luísa Viotti Ribeiro em Washington e, na prática, a expulsão dela dos Estados Unidos, levando então a um rompimento diplomático com o Brasil. É praticamente uma declaração de guerra, uma explicitação de declaração de guerra comercial, mas quando você expulsa um embaixador, isso é muito grave. Sim, a motivação é totalmente política, não está no âmbito comercial. Esse plano já está nas mãos do secretário de Estado, Marco Rubio. Ele prevê uma escalada em fases, porque eles sabem que o governo brasileiro vai reagir a cada um desses passos
que o governo americano vai dar, e aí eles seguem com o passo seguinte, mas o objetivo é sim o rompimento de relações com o Brasil. E a motivação é porque o presidente Trump pretende impor um alinhamento ideológico e político sobre as Américas. Ele está começando com o Brasil, mas, de acordo com a minha apuração, a partir dos resultados obtidos com o Brasil, ele deve dirigir a mesma tática contra o México e a Colômbia, ou seja, os governos de países mais importantes governados pela esquerda devem então ser atingidos dessa forma. Rapidamente, Lorival, nosso tempo aqui já acabou, mas quando você diz que o governo deve reagir, é porque as sanções são tão graves ou mais graves do que as que foram impostas até agora de 50%. Quando o governo pensou, será que a gente reage, será que não? Vamos tentar negociar. Aqui não tem negociação. Não. A tarifa de 50% será mantida, mas toda essa frente, esse cardápio é um cardápio político realmente e exatamente para provocar as reações do governo brasileiro e seguir nessa escalada. Muito obrigado, Lorival Santana, nosso analista de internacional que trouxe essa informação importante. Ele pode voltar a qualquer momento com outros detalhes dessa apuração. Obrigado. Filhos de Barroso estão abrigados no consulado, diz jornalista. É isso mesmo. Tanto o ministro quanto seus familiares perderam os vistos para os Estados Unidos. Nesta sexta-feira, durante seu programa na revista Timeline, o jornalista Luiz Ernesto Lacombe disse ter ouvido de fontes que os filhos do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, estariam abrigados no consulado brasileiro de Nova York, nos Estados Unidos. Luna Van Brussel Barroso e Bernardo Van Brussel Barroso estariam no país norte-americano e foram impactados pela decisão do governo de Donald Trump de cancelar os vistos de 8 ministros do STF e seus familiares. Lacombe diz que Bernardo trabalha nos Estados Unidos e recebeu férias de seu empregador diante dessa decisão de Trump. Assim, ele e sua irmã foram para Nova York, onde ficarão seguros no consulado. A assessoria do STF ainda não se manifestou sobre essas informações. Agora, mais do que isso, parece que o próprio Alexandre de Moraes já está fazendo essa conta, né? Aqui, ó, o pessoal está comentando aqui que o Alexandre de Moraes e o Barroso estão, nesse momento, no consulado do Brasil em Roma. Os dois viajaram para Roma e estão hospedados no consulado brasileiro em Roma. Os caras não têm coragem nem de pegar um hotel em Roma porque temem a questão da segurança, né? Então eles querem ficar no consulado brasileiro em Roma, que eles acham que vai estar mais seguro na embaixada brasileira em Roma, né? Eles estão dando desculpa que é por questão de economizar dinheiro e coisa e tal, mas pô, fala sério, desde quando o pessoal do STF está preocupado em economizar dinheiro, né? Se fosse para torrar, eles torravam o dinheiro como se não houvesse amanhã. E eles têm dinheiro também, tá? Não precisa nem ser torrado dinheiro do Estado brasileiro. Eles, pessoalmente, têm muita grana também, lógico, a gente sabe disso. O fato deles estarem na embaixada do Brasil em Roma é porque eles estão com medo. E aí que está toda a parada. O que eles estão fazendo lá, né? Parece, segundo estão falando, que o Alexandre de Moraes estava se reunindo para abrir uma conta em Dubai. E eu não sei como é que vai ser isso, porque não é uma coisa simples de fazer, né? Em tese, ele pode abrir sim uma conta em Dubai, mas se ele acha que isso vai ser suficiente para ele conseguir usar o dinheiro aqui no Brasil, ele está errado, porque a Visa e a Mastercard são americanas. Então, veja, você pode de fato abrir uma conta em Dubai e pegar um cartão de crédito ou cartão de débito e ficar usando aqui no Brasil. Seu dinheiro vai lá para Dubai, você guarda na conta lá e fica usando o cartão de crédito por aqui ou o cartão de débito por aqui, não tem problema nenhum, funciona perfeitamente esse tipo de coisa, né? Eu abri uma conta na Ucrânia e tenho o cartão e funciona aqui no Brasil, eu uso tudo que tá no lugar, eu uso o cartão da Ucrânia, se eu quiser deixar meu dinheiro lá na Ucrânia, posso usar, não tem problema nenhum, né? Ele pode fazer a mesma coisa com Dubai no final das contas. Só que o problema é que a lei Magnitsky afeta as empresas de cartão de crédito, a Visa e a Mastercard, né? E aí, meu amigo, aí fudeu, né? Aí não tem o que fazer, né? O pessoal tá falando da UnionPay, né? Não, porque ele pode usar a UnionPay, que é aquela operadora chinesa. Adivinha, meu amigo, a UnionPay também, cara, ela também faz negócio em dólar, ela também sanciona a lei Magnitsky. Então a UnionPay não vai resolver o problema do Alexandre de Moraes no final das contas, não. Como eu falei para vocês no meu vídeo que eu fiz sobre a UnionPay, isso é propaganda, eles estão querendo vender cartão, né? E assim, é direito deles, né? Se você está chateado com os Estados Unidos, ficou chateado com o Trump, faça um cartão UnionPay e não sei o que lá para mostrar para o Trump que você não cede a ele e não sei o que lá. Só que se tiver Magnitsky para o seu lado, meu amigo, você vai se fuder do mesmo jeito, não vai ter saída não, tá? Porque a UnionPay, ela também obedece, pô, ela não é boba.
Como é que vai ter uma operadora de cartão de crédito que não obedece aos Estados Unidos? Toda a transação no mundo é baseada no SWIFT, é baseada no dólar. Não tem jeito, né? Então, essa é a grande dúvida. O que o Xandão e o Barroso estão fazendo no consulado em Roma? E aí, a gente sabe que existe uma coisa que o Barroso iria pedir demissão do STF depois desse processo. Então, eles estariam aguardando apenas concluir o processo contra o Bolsonaro, prender o Bolsonaro, e aí e eu acredito que talvez ele, e até o Alexandre de Moraes também, iriam pedir renúncia, iam sair do STF. Por conta de não aguentar esse negócio. E seriam nomeados embaixadores aí por algum lugar no mundo para poder fugir do Brasil, pelo menos até o próximo governo assumir em 2026, porque o problema que eles vão ter é esse, né? Ser nomeado embaixador, eles podem ser nomeados embaixador, é verdade. E pode ser desnomeado também pelo próximo presidente imediatamente. Então não é uma saída que dure muito tempo no final das contas, não, né? Agora, talvez, com a situação apertando tanto assim, talvez seja a alternativa que eles estejam buscando mesmo, uma coisa de exílio na Itália, alguma coisa assim. Eu não sei, será que o Barroso e o Xandão têm cidadania italiana? Porque muitos brasileiros têm, né? Muita gente aqui no Brasil é descendente de italianos que vieram para cá e até bem pouco tempo atrás. Agora está mais difícil você conseguir cidadania italiana, mas até bem pouco tempo atrás era relativamente fácil os brasileiros conseguirem cidadania italiana. Talvez eles tenham. E talvez eles estejam planejando, né, meio que fugir para lá mesmo. No momento que o Xandão voltou atrás, ele sabe que ele não vai ter como segurar isso agora. A partir de agora, o equilíbrio de forças mudou. A partir de agora, amigo, ele vai ter que recuar. Não vai ter jeito, né? E ele sabe que no final das contas, no final desses recuos todos, está a cadeia que ele vai ter que pagar pelos crimes que ele está cometendo contra o povo brasileiro como um todo, né? Contra o Bolsonaro também, contra o Felipe Martins também, contra as pessoas do Rio de Janeiro também, mas contra todo o povo brasileiro, na verdade, com essa perseguição absurda, esse aparelhamento da justiça que não faz nenhum sentido, que prejudicou toda a sociedade brasileira, né? Então, tá muito curioso isso, tá? De novo, quem tá falando isso é o Alan dos Santos lá na timeline. Eu não tenho fonte independente para dizer isso, mas eu acho que o Alan dos Santos é uma fonte confiável, ele tem informações aqui, né? Aqui, ó. Além disso, aqui, ó, Moraes e Barroso estão no consulado brasileiro em Roma. Moraes se reuniu com o banqueiro Daniel Dantas para abrir uma conta num banco em Dubai. De novo, ele pode abrir uma conta no banco em Dubai? Pode, sem problema nenhum, não tem nada demais. Isso aqui mostra já uma preocupação que eu tinha aqui no Brasil, é como é que ia ficar os bancos aqui no Brasil. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes, ele não ia poder ter conta nos bancos brasileiros, porque todos os bancos brasileiros têm negócio com os Estados Unidos, né? Então, se esses bancos mantivessem a conta do Alexandre de Moraes, seriam sancionados pelos Estados Unidos. Mas aí o que acontece? Vamos supor que eu não sei qual é o banco que o Alexandre de Moraes tem a conta. Vamos supor que ele tem a conta no Itaú. Aí o Itaú cancela a conta do Alexandre de Moraes. O que o Alexandre de Moraes vai fazer? Ele vai entrar na justiça, que é ele mesmo que vai decidir, e ele vai obrigar o banco a fazer a conta dele. Então, ou seja, o Itaú vai ser obrigado a ter uma conta do Alexandre de Moraes, e com isso ele vai ser obrigado a sair do SWIFT, e com isso o Itaú vai basicamente falir no Brasil, né? E isso é um problema, né? Talvez o Daniel Dantas esteja justamente tentando contornar esse problema. Não, vamos achar um negócio aqui para você fazer uma conta em Dubai para tentar alguma coisa e não sei o que lá. E de novo, eu não sei se isso resolve para o Alexandre de Moraes, que não, talvez resolva para gerir o capital dele. Tipo, ele deve ter uma grana. O Alexandre de Moraes não é uma pessoa pobre, ele deve ter dinheiro, né? Então o patrimônio dele deve ir para Dubai e aí ele continua aplicando o dinheiro lá em Dubai e coisa e tal. Mas para o dia a dia, para comprar pãozinho na padaria, ele não vai poder usar o cartão não, meu amigo. Eu imagino que o que ele vai fazer vai ser arrumar algum laranja para conseguir usar a conta corrente de outra pessoa para o dia a dia, né? Para comprar coisa na esquina, para fazer alguma coisa assim, né? Enfim, então aqui, ó, por que o Barroso quer virar embaixador em Roma? Por que o Moraes quer abrir conta em Dubai? E eu não descarto que o Barroso já está circulando essa história de que ele vai renunciar quando terminar o mandato dele em setembro. Por isso que eles querem condenar o Bolsonaro até setembro, para quando o Barroso sair da presidência do STF, ele iria renunciar, porque ele está se sentindo muito pressionado e coisa e tal. Ele e o Moraes, é lógico que fizeram a merda, agora quem picar a mula, né? Quebraram o Brasil totalmente, destruíram o Brasil completamente, e agora vão vazar, vão, sei lá, ser embaixador na Itália, em algum lugar do mundo, né? E, de novo, não sei se isso vai dar esse sossego que eles estão esperando, não, porque no final das contas eles vão ser embaixadores até o próximo presidente, né? O próximo presidente pode tirar essa embaixada deles, né? Enfim, ou seja, parece que eles já estão começando a fazer o planejamento do deu merda, e agora, né?
a Magnitsky não veio ainda. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, não teve o anúncio da Magnitsky, mas tinha muita gente falando para hoje. E mesmo que não seja hoje, vai ser em algum momento, né? Vai acabar acontecendo, né? Outra coisa curiosa, os filhos do Barroso, parece que o filho e a filha dos Barroso estão no consulado brasileiro em Nova York neste momento. Entraram no consulado. Por quê? Porque estão com medo de sofrerem, de serem detidos pelo ICE, né, pela política migratória americana. Eu tenho certeza que qualquer brasileiro que vê esses caras lá em Nova York vai denunciar eles, e o ICE está doido para deportar esse pessoal. E você sabe, né? Se você está nos Estados Unidos e é deportado, isso fica marcado na sua fichazinha, meu amigo. Depois você nunca mais consegue visto para entrar nos Estados Unidos, né? Então, parece que os filhos estavam tentando um processo de cidadania americana. Então, mais do que meramente ter visto de residência, eles queriam cidadania americana, né? Existem alguns processos para você ter cidadania americana, né? Até por investimento. Você bota uma grana lá nos Estados Unidos, você consegue o tal do Golden Visa, né? Você consegue um Golden Visa lá nos Estados Unidos. Não sei qual era o caminho que eles estavam tentando da cidadania americana. Eu tenho certeza que agora fica mais difícil, porque nesse momento eles estão ilegais nos Estados Unidos. No momento que você não tem mais o visto, você tem que voltar para casa, né? E se você for pego sem visto nos Estados Unidos e for deportado, aí que ferrou completamente. Se não me engano, são 10 anos para você novamente poder pedir um visto para ir nos Estados Unidos. Só depois de 10 anos que você foi expulso, que você pode pedir de novo para ir lá para os Estados Unidos, né? Então, eles estariam entrando com esse processo de cidadania e agora que não tem visto, a situação está complicada, eles estão com medo de ser deportados, de piorar ainda mais a coisa. Por quê? Porque muito desse pessoal, eles estão com aquela ideia de que, não, a gente só precisa esperar 3 anos, né? 2027, estamos em 2025, temos que aguentar 2026, 2027, 2028. 2028 já tem eleição de novo nos Estados Unidos. 2029 já pode, teoricamente, ser outro presidente nos Estados Unidos. E aí, qual que é a ideia do Barroso, o do Alexandre de Moraes e de outros ministros? Aí, de repente, o próximo presidente volta atrás em todas essas coisas que estão fazendo com o Brasil, né? Agora, eu vou falar um negócio para vocês, tá? Assim, voltar atrás nas tarifas é possível sim, tá? As tarifas é uma política de governo que costuma flutuar muito lá nos Estados Unidos. Entre o Biden e o Obama e o Trump, por exemplo, teve várias mudanças com relação a tarifas. Mas agora eu vou falar um negócio para vocês. Com relação à punição a pessoas, não costuma mudar, não. Sabe por que não costuma mudar? Como eu falo para vocês, os Estados Unidos tem uma institucionalidade maior do que aqui no Brasil. Para pensar. Se os Estados Unidos punem uma pessoa e depois de 3 anos entra outro presidente e muda de ideia e dispune aquela pessoa, qual a imagem que isso vai passar para o mundo? Então agora a punição americana não é a punição de verdade. É só esperar o próximo presidente. Então eu acho que não vai acontecer isso não, tá? Uma vez feita a punição contra o Alexandre de Moraes, da Lei Magnitsky, esse pessoal aqui no Brasil, tem muita gente aqui no Brasil com essa ideia que não, ele só tem que esperar 3 anos, vai sair o Trump, vai entrar um democrata. Primeiro que pode não entrar um democrata, pode entrar alguém que seja ligado ao Trump, né? O Trump se reeleger, ele não tem chance, mas pode entrar outra pessoa ligada ao Trump. Mesmo que entrar um democrata, ele não vai querer tirar a punição do Trump, por quê? Porque se ele fizer isso, ele vai estar enfraquecendo a própria capacidade dos Estados Unidos de aplicar punições. A partir daí, se ele quiser aplicar punição em alguém, o que vai acontecer? No momento que ele aplicar a punição, o pessoal vai falar, não, então é só esperar 3 anos agora que o próximo presidente americano e muda e acabou, e não tem punição nenhuma. Por isso que se você olhar histórico do pessoal que entra na Lei Magnitsky, só entra, meu amigo. Não sai não, cara. Não tem ninguém saindo da Lei Magnitsky, não. Entrou, já era. É o que eu falo para vocês. Olha o caso do Gabeira, o caso do Zé Dirceu. O Gabeira e o Zé Dirceu não podem ir para os Estados Unidos. Por quê? Porque sequestraram o embaixador americano aqui no Brasil lá em 1960. Hoje em dia o Gabeira é até um cara moderado, o Zé Dirceu tá lá, um velho brocha lá em Brasília. Nem faz tanta importância assim. Mas os Estados Unidos, a preocupação dos Estados Unidos não é com a pessoa em si. Mesmo que a pessoa hoje não represente mais risco, os Estados Unidos estão preocupados em mostrar que a punição americana vale. Se você receber uma punição nos Estados Unidos, ela vai colar, ela vai ficar, você não vai ter chance de voltar. Então, esse é o ponto no final das contas. Esse pessoal tá todo mundo contando que não, daqui a 3 anos resolve. E eu acho que não resolve não, hein? Eu vou te falar um negócio. Acho que não resolve. Vamos ver o que vai acontecer. O claro que está acontecendo aqui é isso, né? O pessoal está desesperado, o Alexandre de Moraes precisava mesmo ser internado para resolver esses problemas. Tem gente dizendo que ele foi para a Itália para procurar tratamento. Eu não acho. Ele está armando alguma coisa para lá, talvez fugir para a Itália,
talvez. Por quê? Porque ele já viu, agora que ele recuou a primeira vez, ele sabe que ele vai ter. O destino dele agora é a merda, né? Ele perdeu força, a equação de forças aqui no Brasil. O pessoal que estava antes aplaudindo pra caramba, vai lá, Xandão! Prende os bolsonaristas, Xandão! Vai lá, Xandão! Né? O pessoal que fazia essa força toda nele ali, agora já mudou a equação, já não é mais essa equação. O pessoal já fica assim, nós apoiamos o Alexandre de Moraes, falou o Gilmar Mendes meio que olhando pro teto, assim, será que a gente apoia mesmo? Não sei o que lá, e coisa e tal. Então, ou seja, a equação de forças mudou aqui no Brasil. E ele sabe que agora, daqui para frente, meu amigo, é merda, né? Teve o ponto de inflexão, daqui para frente agora é só merda.